Filipenses capítulo 3, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Porque nós somos a circuncisão, nós que servimos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. À luz da vida espiritual, podemos ver que Salomão foi um homem sábio, mas não um homem espiritual, um homem com capacidade, não um homem de vida, um homem cuja sabedoria foi um dom, não uma medida de vida. O que ele fez era uma prova da capacidade que vinha do dom da sabedoria dado por Deus. Não era manifestações da capacidade, da maturidade de vida. Devemos, primeiro, cuidar da vida. Então, num sentido, até certo ponto, precisamos de capacidade. Na igreja, ter capacidade deve ser a manifestação da maturidade de vida. A capacidade separada da vida é como uma cobra que envenena a igreja. A vida é como uma pomba que supre a igreja com vida. Em vez de ser o Salomão de hoje, devemos ser pombas com a medida adequada de vida. A capacidade natural, a menos que seja quebrantada, é um empecilho para Deus. Ela deve ser quebrada, deve passar pela morte e ressurreição. Aqueles que são úteis na mão de Deus são os que são capazes, mas cuja capacidade foi quebrantada. O lidar da cruz sempre produz ressurreição. Quanto mais a cruz lidar com a capacidade de uma pessoa, mais capaz ela se tornará. Quanto mais a cruz lidar com a sabedoria da pessoa, mais sábia ela se tornará. Além disso, a sua capacidade e sabedoria estarão em ressurreição. Como podemos diferenciar a habilidade natural da habilidade ressurreta? Há 7 pontos para comparar. Em primeiro lugar, a habilidade natural é egoísta e todas as suas estratégias e artifícios visam ao ego. Em segundo lugar, a habilidade natural contém orgulho e faz a pessoa sentir-se capaz, resultando assim em alta exaltação e glória próprias. Em terceiro lugar, a habilidade natural não confia em Deus, mas confia totalmente no ego. Com a habilidade ressurreta acontece exatamente o oposto. Em quarto lugar, a habilidade que foi quebrada e ressuscitada não é para o ego, nem contém nenhum elemento do ego. Em quinto lugar, toda habilidade ressurreta é isenta da carne. Em sexto lugar, a habilidade ressurreta não faz manipulações. Em sétimo lugar, a habilidade ressurreta não é orgulhosa, nem se vangloria em si mesma. A habilidade ressurreta é controlada pelo Espírito Santo e não ousa agir de acordo com nossos desejos. A habilidade ressurreta é a favor da vontade de Deus. A habilidade ressurreta confia em Deus e não ousa agir de acordo com o ego, embora seja verdadeiramente apta e capaz. Desde que temos clareza com respeito à diferença entre a habilidade natural e a ressurreta, devemos examinar-nos em nossa experiência. Quando exercitamos a nossa habilidade, é para o ego ou para Deus? Estou tomando decisões por mim mesmo e agindo individualmente, de modo egocêntrico, ou sou capaz de suportar as críticas de outros e sofrer oposição? Estou empregando manipulações ou buscando a graça de Deus? Dou glória a Deus ou me exalto e me glorio em mim mesmo? Sou controlado pelo Espírito Santo ou estou agindo como eu quero? Realizo meus próprios desejos ou me preocupo com a vontade de Deus? Eu me esforço para atingir o alvo de qualquer jeito ou entrego todas as coisas na mão de Deus, confiando nele para alcançar o resultado? Estou dependendo unicamente dos meus próprios recursos ou estou confiando em Deus com temor e tremor? Se nos examinarmos estritamente, descobriremos que em nosso viver e serviço muitas áreas estão ainda na constituição natural e são da velha criação. Por isso, não podemos produzir fruto de ressurreição. Por isso, lidar com a constituição natural é a libertação de que mais necessitamos. Filipenses capítulo 3, versículo 3, ele fala de 2 tipos de confiança. A primeira confiança, nós podemos estar depositando na nossa própria carne, na nossa própria capacidade natural.
E a segunda confiança, nós confiamos e nos gloriamos somente em Cristo Jesus e não confiamos em si mesmo, na capacidade da carne. Então essa é a grande diferença do Evangelho de Deus e de tudo aquilo que não é esse Evangelho verdadeiro. No Evangelho de Deus, Deus requer de nós uma mudança de vida, necessariamente. O maior desejo de Deus é primeiro moldar o vaso, é trabalhar no vaso. O vaso precisa se tornar adequado a Deus. A palavra diz que nós temos que nos tornar vaso de confiança, vaso de honra nas mãos do Senhor. Um vaso totalmente à disposição do Senhor para o seu serviço, disponível a Deus. O mais importante na obra do Senhor e no serviço ao Senhor não é o quanto nós estamos oferecendo de coisas para Deus. Olha, Deus, como eu estou trabalhando para Ti, Senhor. E às vezes o sentimento é até legítimo de a gente querer fazer coisas para Deus. Principalmente no começo da conversão, a gente está naquele auge do primeiro amor, nós queremos fazer coisas para Deus, queremos agradar a Deus. Mas na medida que avançamos com o Senhor na nossa vida com Deus, a gente veja claramente como precisamos ser ainda trabalhado por Deus, como precisamos ainda deixar Deus trabalhar no nosso ser, mudar a nossa pessoa, e percebemos que não podemos fazer nada para Deus em nós mesmos, que o mais importante é estarmos vivendo Cristo. O mais importante para Deus é formar Cristo em nós. Cristo é o nosso molde, é a nossa forma. Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, o versículo 2. Nós temos habilidades dadas por Deus, dons, mas esses dons eles têm que ser usados em vida de ressurreição. Ele tem que ser pelo fluir do Espírito Santo de Deus. A nossa pessoa tem que estar saturada, imersa no Espírito, na unção, na vida do Espírito. Dessa maneira, o nosso dom, a nossa capacidade será uma ferramenta para Deus nos usar. Ou podemos usar o dom na nossa energia, na nossa vida natural. A fonte vai ser diferente. O resultado por fora parece a mesma coisa, mas a essência, a fonte é diferente. Se você olhar para o joio e para o trigo, são muito parecidos, mas quando eles crescem, o joio não dá fruto para Deus, ele é estéril, e o trigo ele gera muito fruto, e esse fruto ele causa peso nas suas pontas e ele se encurva. Então quer dizer, quanto mais temos crescimento de vida, quanto mais o Senhor nos leva a um verdadeiro quebrantamento, o fruto genuíno do Espírito ele é produzido. E com mais vida de Cristo em nós, mais nós nos tornamos parecidos com Cristo, manso e humilde de coração. O próprio Senhor disse que para aprender dele, que ele é manso e humilde de coração. Então a natureza de Cristo em nós é uma natureza maravilhosa, irmãos. É uma natureza que não existe nada que se possa comparar a Cristo. Cristo é sublime, Cristo é maravilhoso, Cristo agrada a Deus totalmente. Cristo é um perfume para Deus, agradável. Como vaso, nós temos que conter mais a Cristo. Tem o transbordar de Cristo nesse vaso em nós, exalando Cristo para Deus e para as pessoas. Então o Evangelho, por um lado, é um Evangelho simples, muito profundo, mas ele é simples. Quem faz toda a complicação somos nós mesmos. Deus é muito prático. Deus tem um objetivo e certamente ele alcançará o seu propósito que ele deseja. Em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo ele mostra alguns materiais. Ele fala de palha, feno e madeira, prata, ouro e pedras preciosas, e que a nossa obra será provada pelo fogo. Se a nossa obra for como madeira, podemos ter muita obra para apresentar para Deus, mas se ela for como madeira, feno e palha, não vai suportar o fogo do julgamento de Cristo. Aí a palavra diz que nós vamos ter prejuízo. Talvez vamos ter vários caminhões cheios de materiais, mas não resistirá ao fogo do julgamento do Senhor no tribunal de Cristo. Mas a outra parte dos materiais são prata, ouro e pedras preciosas.
esses três elementos preciosos representam a obra de Deus, a obra da Trindade divina. A prata representa o Filho, que ofereceu como paga pelo nosso pecado. O ouro representa a vida divina. E esse ouro aqui não é esse ouro de 18 quilates. É o ouro puro, aquele ouro que estava lá no Jardim do Éden. E também ali na Nova Jerusalém. É o ouro puríssimo, que representa a vida divina. O ouro representa que a vida de Deus é incorruptível, não pode se corromper, jamais. E pedras preciosas representa a obra do Espírito Santo de Deus. Então nós temos o dispensar do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então é a obra do Pai, do Filho e do Espírito. É uma obra só, em aspecto diferente, em etapas diferentes. É um único dispensar de Deus. Mas nós temos a obra específica do Filho, a obra específica do Pai e do Espírito Santo de Deus. Então o que nós precisamos produzir é esta obra que é resultado de dependermos de Deus, de ter uma vida com Deus, uma vida transformada por Deus e se tornar esse vaso de honra um vaso de confiança, um vaso adequado. Deixar Deus quebrar esse vaso, quantas vezes Ele quiser quebrar, que nós precisamos realmente de muitas coisas ser quebradas em nós. Então dá liberdade para Deus, fala: Deus, estou aqui, Senhor. Eu reconheço a partir de hoje, Senhor. Até então, eu confiei muito na carne, muito em aparência, muito em obra. A obra me impressiona, muitas obras me empolgam, Senhor. Mas eu estou me arrependendo disso, Senhor. Eu estou vendo que o caminho contigo, que a tua vontade é muito mais restrita do que eu posso imaginar. Então eu quero ser um com o Senhor e não produzir um material que vai ser destruído pelo fogo do teu julgamento. Eu quero apresentar uma obra que permaneça. Então, amados irmãos, o único elemento que ultrapassa a esfera da morte, que já venceu a morte, que já destruiu a morte, é a vida de ressurreição de Cristo. Por isso que tudo é produzido na vida eterna. Nesta vida, você vai ter recompensa, mesmo que você dormir hoje, você morrer hoje em Cristo Jesus. Se você tem esse resultado de obra em ressurreição, vai ultrapassar os limites da morte. E mesmo que você chegar diante do Senhor com poucas obras, mas olha o valor que uma pequena pepita de ouro tem, uma pequena pedra preciosa tem, uma porção de prata tem, vale muito mais do que muitos caminhões cheios de palhas, madeira e feno. Precisamos muito da misericórdia do Senhor. Senhor Jesus, ó Deus amado, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de todos os irmãos. Creio, Senhor, que há muitos irmãos com esse coração que te busca, um coração verdadeiro contigo, Senhor, mas que ainda precisa, Senhor, de mais clareza, de mais percepção da tua vontade. Então conceda, Senhor, nesse dia, percepção espiritual a todos os amados irmãos, a todos que estão participando dessa palavra. Dê percepção, Senhor Jesus, dê sabedoria, graça, quebrantamento. Nos tira de nós mesmos, Senhor, nos tira daquilo que é velho, do passado. Jamais queremos estar confiando na carne, nós queremos confiar somente em Ti e depender do Senhor. Então nos liberta de tudo aquilo que tem aparência, mas não é ouro verdadeiro, não é Deus. Então levanta o Teu povo, Senhor, levanta os Teus eleitos, levanta os irmãos e as irmãs a ter uma vida cada vez mais perto de Ti, com compreensão espiritual, discernimento, servindo a Deus em novidade de vida, sendo um vaso novo, um vaso trabalhado por Ti, Senhor. Então eu entrego essa mensagem no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu paro por aqui, que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra, ilumine e supra conforme a necessidade de cada um. Louvado seja o Senhor. Amém.